Fernando Brito presente aqui conosco, seja bem-vindo. Fernando Brito, começando pelo sentimento com relação ao Rio Grande do Sul, queria saber da sua avaliação do evento de ontem, que consagrou o Paulo Pimenta ali como uma espécie de interventor, né, secretário extraordinário da reconstrução do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, prazer mais uma vez estar com você aqui. Obrigado, Conde, mas eu acho que a gente tem que começar essa reflexão por outro ponto. Tá? Eu estava aqui com você há exatos 15 dias atrás, 2 semanas, quando começou a se tornar grave essa questão da enchente no Rio Grande do Sul. Veja, metade de um mês, aquela capital e aquela região metropolitana, além de outras cidades da Serra Gaúcha, estão vivendo, ou melhor, estão tentando viver uma situação de absurda anormalidade. Então, não é um evento qualquer. Não é um desastre desses que, infelizmente, a gente se acostumou a ver. E fazem parte, inclusive, da própria dinâmica da natureza. Dessa vez, é uma coisa muito mais grave. E como eu disse aqui já há 15 dias atrás, há 2 questões que não podem ser omitidas e que entram subjacentes a todas essas 2 colocações que foram trazidas por você sobre a questão da falta de imóveis e sobre a questão da situação do governo federal na reconstrução do Estado, não podem ser deixadas de lado. A primeira é que só o governo federal tem a capacidade de fazer as intervenções profundas que aquela região precisa. Por mais que essas enchentes sejam eventos raros, e agora, graças à mudança climática, talvez nem tão raros assim, nós precisamos de obras de grande porte. Nós não vamos ter uma solução para aquela região apenas com intervenções que são muito necessárias, que são muito bonitas, são muito corretas, mas que ficam numa escala micro. Já há ordem para se iniciarem estudos para a criação de alternativas de drenagem dali da bacia do Guaíba, que recebe os rios que vêm da Serra e do Norte Gaúcho, e isso tem que ser ultimado. Nós não vamos conseguir transferir todas as populações para áreas absolutamente seguras, porque simplesmente não há essa área. Porto Alegre tem algumas colinas, poucas colinas ocupadas, e não tem áreas que você possa dizer, não, aqui não vai inundar. Então, tem que ser pensadas soluções que levem a essa readequação da drenagem de águas, porque nós não vamos transferir uma cidade, uma região metropolitana de quase 2 milhões de habitantes para outro lugar. Isso é impossível. Não há tamanho. Agora, esse resmungo aí do Sebastião Melo, de que não há imóveis suficientes, é evidente que não há imóveis suficientes. Ninguém espera que existam, nós temos 70 e poucos mil desabrigados no Estado, talvez em Porto Alegre tenhamos 20 ou 30 mil desabrigados. Ninguém espera que, se do dia para a noite, se consiga comprar 30 mil e 20 mil imóveis vazios em Porto Alegre, embora esse número, até pelas dificuldades criadas pela falta de crédito imobiliário, hoje o estoque de imóveis vazios, procurando locação ou venda, é muito grande. Mas ninguém está sugerindo isso. O fato é que se tem que tomar medidas imediatas e mitigatórias. Não vai se resolver isso na base do mutirão. Não adianta encostar um caminhão cheio de saco de cimento, manilha, enxada e pá, que isso não vai se resolver. E o que vai resultar disso aí é uma aglomeração precária, em más condições, que vai repetir daqui a alguns anos o desastre que aconteceu agora. Então, o prefeito de Porto Alegre, assim como o governador do Rio Grande do Sul, têm sido pródigos em dizer besteira, pela simples necessidade de reclamar, não da sua própria ou da histórica falta de precaução dos governantes gaúchos com o desenvolvimento de medidas saneadoras daquela região, mas apontando situações absurdas. O Eduardo Leite dizendo que as doações vão prejudicar o Rio Grande do Sul porque o pessoal recebe doação, não compra no comércio, não gera imposto. Quer dizer, uma observação, francamente, de cabo de esquadra, como dizia a minha avó. Então, esse tipo de coisa
não adianta. É como esse negócio do Sebastião Mello, é como dizer assim, olha, nós recebemos uma doação de 5 mil colchões, e 5 mil kits de higiene, 5 mil fardos de água. Ah, mas eu tenho 10 mil pessoas necessitando. Esse negócio de 5 mil não resolve. Entendeu? Ora, é claro que não resolve, mas ajuda. Por isso que eu comecei falando do evento de ontem, porque me parece que a nomeação do Pimenta, ela, mais do que uma nomeação de um integrante do governo, ela organiza um pouco todas as ações que devem ser tomadas ali. Ao mesmo tempo, fica a pergunta, o que o prefeito Sebastião Mello e o governador Eduardo Leite vão fazer? Porque parece que eles estão sem papel nessa história toda. Você concorda que esse episódio de ontem é um divisor de águas? A manifestação, a fala do presidente ali em São Leopoldo? Não? Não concordo. Já essas águas, se me permitem a expressão meio funesta nesse momento, essas águas já se dividiram faz tempo. Faz tempo. Quando as autoridades do Rio Grande do Sul seguiram na uma linha, digamos assim, de um bolsonarismo soft, de procurar usar a tragédia para se queixar do governo federal. Em lugar de apelar, convocar o governo federal para estar presente, preferiram dizer que ele estava ausente e não estava. Eu não sei qual vai ser a capacidade do Paulo Pimenta, ele não tem um histórico administrativo, para a gente dizer isso, de gerir essa situação de praticamente absorção pelo governo federal do enfrentamento da crise no estado do Rio Grande do Sul. Não sei, não conheço a capacidade administrativa do Paulo Pimenta, mas eu sei que ele vai dar visibilidade política a isso. E é isso que está incomodando tanto a mídia e os políticos do campo conservador, que tem alguém que vá dar visibilidade à ação do governo federal do Rio Grande do Sul. Talvez eu não tivesse escolhido Pimenta, talvez não fosse até de bom alvitre escolher alguém que está num outro ministério, e ficar sempre a dúvida o que ele vai estar fazendo. Ele vai estar sendo ministro das Comunicações ou vai estar sendo ministro da Reconstrução do Rio Grande do Sul? Ele vai ficar em Brasília cuidando dos assuntos federais ou vai para o Rio Grande do Sul, como é necessário para permanecer ao lado das iniciativas estaduais? Vamos ver como é que ele vai conseguir equacionar isso. Talvez outra pessoa pudesse ser mais indicada. Mas eu acho que ele tem este, aspas, problema que irrita muito a direita. Ele vai dar visibilidade à ação do governo federal. E nós estamos tratando, essencialmente, quando tratamos dessa questão sob o ponto de vista da política, estamos tratando da capacidade da população perceber quem está, como está e onde está agindo. O governo federal, o governo estadual e os governos municipais da região atingida. Seguindo aqui com o Ozi News, com o Fernando Brito, curioso é que o Paulo Pimenta vai enfrentar um mesmo desafio que ele enfrenta na SECOM, que são as fake news, né? As fake news não abandonam o trabalho do Paulo Pimenta. E aí eu queria dividir uma percepção com você, não só minha, mas de alguns convidados que passaram por aqui, de que as fake news dessa vez, com relação ao Rio Grande do Sul, não estão caindo muito bem, assim, não está dando certo. O discurso da direita não encaixou, e o discurso que é calcado em fake news. O que você pode dizer sobre isso para a gente? Eu não sei, essa percepção ela é muito discutível, Conde. Ela é muito discutível, porque, como em qualquer coisa, a gente sempre percebe aquilo que a gente quer perceber e releva aquilo que desagrada a gente. A gente não sabe como é a repercussão disso. A gente não tem nenhuma medição possível, nesse momento, do resultado da ação desses governos. Porque, no primeiro momento, a desgraça ela é socializada, sobra para todo mundo. Nós agora vamos entrar no segundo momento, e ainda falta um pouquinho, que é o momento construtivo, o momento da reconstrução, o momento das obras aparecerem, das ações aparecerem, do apoio financeiro, creditício, às pessoas aparecer. Então, é agora que a gente vai começar a verificar o que vai diferenciar as ações dos governos nas três esferas. Então,
Eu acho que é muito precipitado e acho até que é meio de mau gosto, meio mórbido, né? No momento que as cidades gaúchas ainda estão debaixo d'água, a gente ficar fazendo esse balanço do saldo, do lucro e perda política. Deixa eu te dar um dado, então, sobre a questão das fake news, que é o seguinte, quer dizer, o governo Lula entrou com uma ação direta com relação às fake news, né? É porque estava prejudicando o trabalho do Exército, prejudicando o trabalho dos voluntários, prejudicando o trabalho ali dos bombeiros, de todo mundo que estava no Rio Grande do Sul. E isso, inclusive a pesquisa Quest, acho que deu uma pequena nota dessa questão, quer dizer, a população ficou indignada com esse tipo de coisa. Quer dizer, está mexendo com uma catástrofe natural de grandes proporções, tá certo? É diferente de você fazer fake news com, sabe, com o Pablo Marçal. Aliás, o Pablo Marçal estava envolvido também numa dessas fake news aí do Rio Grande do Sul. Então, isso não basta para dar alguma diferença para você, nesse caso? Pode dar alguma diferença, certamente vai influir no estado de ânimo da população, mas o que eu estou dizendo é que não dá para a gente ser peremptório, entendeu? As fake news perderam, a campanha de esclarecimento funcionou, as pessoas estão revoltadas contra aqueles que fazem fake news. Olha, Conde, isso é uma realidade que se instalou no Brasil e que a gente também acaba levantando quando só discute isso. Eu acho uma perda de tempo ficar discutindo fake news. É claro que elas devem ser denunciadas, esclarecidas, processadas, responsabilizadas judicialmente, criminalmente, civilmente, mas o importante é que a gente faça aquilo que é papel dos governos fazer: agir, prevenir, remediar, apoiar, e tudo está presente na vida do cidadão nos momentos de grande agrura, grande sofrimento, como esse que está vivendo a população gaúcha. Essa questão das fake news é uma questão lateral, não é a questão essencial. Como no governo, a questão essencial é a economia, é a forma que as pessoas estão conseguindo viver, e não a marola, a espuma que se faz na crônica política. É claro que ela influi, é claro que isso desempenha um papel muito forte na reação das pessoas, mas o essencial é a maneira como a realidade está se impondo nas nossas vidas. Veja, vou dar um exemplo bem claro. Em boa hora, o presidente Lula percebeu que haveria uma onda de especulação em relação a alimentos e, sobretudo, em relação ao arroz, com essas enchentes do Rio Grande do Sul. Eu já vinha comentando com você aqui há várias semanas que o governo precisava atentar mais para essa questão do preço dos alimentos. Agora, quando o governo autoriza a importação de cerca de 1 milhão de toneladas de arroz para manter o preço do quilo de arroz em torno de R$4, a gente vê a importância disso, porque o oportunismo, e não só político, o oportunismo econômico já estava levantando o preço do arroz para algo em torno de R$6, R$7, R$8 o quilo. Então, isso está presente no dia a dia de todas as pessoas. Isso está na vida de cada cidadão quando entra no supermercado, quando entra no armazém, quando entra numa quitanda, num hortifruti, para comprar os seus alimentos. E isso vai pesar muito mais do que essas armações que não conseguem sobreviver, apesar de terem se entranhado no cotidiano brasileiro. Aliás, principalmente nos momentos de crise, porque os próprios gaúchos dizem, num ditado que é famoso lá na região, que em tempo de guerra, boato é como terra. Tem em toda parte, mesmo debaixo d'água. Tá aí, tem aquela frase também que, por conta da Ucrânia e da guerra da Ucrânia e do conflito, do genocídio ali em Gaza, que numa guerra a primeira vítima é a verdade, né? Também tem isso. É uma frase antiga, já Essa é antiga. Do século passado. Deixa eu trazer aqui o comentário do Lynn Brown, está dizendo o seguinte: Lula deu uma aula magna de humanismo, gestão competente e senso de oportunidade ontem em sua Blitzkrieg no Rio Grande do Sul. Pude notar pelas reações imediatas que ele deixou a imprensa global meio atordoada. Você acompanhou, Brito? Você comenta isso para a gente? O que você achou? Eu estou tentando tirar isso de você desde o começo do programa, que você não quis falar muito nisso. Não, é porque o Lula é um cara de pele, entendeu?
Você vê que ele inesperadamente puxou dois assuntos ali, né? A questão dos animais, quando ele falou da preocupação da Janja, que a Janja tinha feito ele se interessar pela questão, depois ele destacou a ação de um prefeito, se eu não me engano, de Eldorado do Sul, que estava salvando os animais, etc. Então, quer dizer, ele entrou numa seara, né, que um petista, há 20 anos atrás, diria que é absurda. Você está vendendo gato, cachorrinho. Aqui no Rio de Janeiro, a gente teve um episódio muito curioso, nas eleições de 78, né, onde a esquerda, chamado MDB autêntico, né, tinha escolhido algumas pessoas para serem os candidatos do MDB a vereador, e tinha um candidato chamado Frejá. Frejá? Pai do Frejá do Barão Vermelho. Do Barão Vermelho. Né? E o Frejá escreveu um artigo no jornal contra o aprisionamento de passarinho em gaiola. E a gente, com aquele negócio da patrulha ideológica, foi em cima, as pessoas estão presas, são as pessoas que estão na cadeia, Frejá. E você vai... Pois é, entendeu? Então, isso aí há 20 anos atrás, né, seria impensável. Então, eu acho que o Lula, ali, de uma maneira absolutamente inconvencional, marcou pontos. Milhares de pessoas, e isso não vai tocar um coração de um velho esquerdista como eu, mas milhares de pessoas assistindo aquilo se emocionaram, porque existe essa situação. E a segunda coisa foi a ênfase que ele deu em que ninguém ficará sem repor o que perdeu, ou parte do que perdeu nessa enchente. A geladeira, o fogão, a casa. Isso é extremamente importante e isso gera uma cobrança muito grande. Nós temos que lembrar que daqui a um ano, muitas dessas pessoas ainda não vão ter de volta o que perderam e estarão cobrando ao presidente. Então, do ponto de vista, se fosse uma ação eleitoral, seria uma ação, eu diria, como assessor de imprensa ou trabalhando na área de marketing, diria que seria um risco muito grande, daqueles que não se deve correr. Claro. Então, isso para mim denota um compromisso muito intenso, muito sério, muito inabalável do presidente em resolver rápido essas questões. Eu acho que isso vai surpreender muita gente na mídia. Brito, deixa eu pegar então um pouco esse enquadramento que você está dando, porque parece, né, à primeira vista, que o governo, fazendo esse conjunto de ações em função de uma catástrofe, aspas, natural, porque não é tão natural assim no Rio Grande do Sul, pode dar uma guinada no governo, uma guinada no sentido de, por exemplo, ter mais dinheiro para investimento em outros lugares do Brasil. O governo estava dominado por um processo ultraliberal, a gente sabe disso, é como se o Lula tivesse vencido, mas não levado, né? Porque tem que dividir os interesses ali que estão em jogo na frente amplíssima, e agora abre-se, a meu ver, queria saber o que você pensa, oportunidade para dar uma guinada social no governo, porque é incontestável a necessidade de se ajudar e de se investir e de modificar, por exemplo, os projetos urbanísticos, etc., nesse momento no estado que requer a emergência maior, que é o Rio Grande do Sul. Sobre isso, faz sentido para você? Faz sentido, sim. Oh, que bom, finalmente. Eu até tenho um comentarista dizendo que o velho esquerdista não precisa ser insensível. Não é isso. Não é ser insensível. É que já dessa ponte, a ponte ainda não caiu e embaixo dela passou muita água. Então a gente vê a mudança do comportamento das pessoas. Deixa eu voltar para a questão. Acho que sim, Conde. Acho que sim, porque, infelizmente, a importância do trinco só se vê depois da porta arrombada, né? A desgraça que aconteceu com os gaúchos, ela despertou a necessidade da gente investir mais e melhor em dragagem, em prevenção de enchentes, em conservação ambiental, em preservação das nossas matas, em regularização
né, e respeito ao curso dos rios. Então, enfim, uma série de situações que sempre ficavam, né, com a pecha, né, de um vago papo de ecochato, de exagero de preocupação ambiental. Né? Não é. Não é, e a gente está vendo quanto isso repercute na vida, no cotidiano das pessoas. Então, acho que sim, sob esse aspecto, eu acho que a política social e a política ambiental, que estão juntas nessa questão da tragédia, vai ganhar protagonismo na cena pública. Agora, a imprensa não se corrige. A imprensa vai continuar errando na medida em que se torna porta-voz dos interesses econômicos. Né? Nós estamos vendo aí, né, que o endeusamento da chamada responsabilidade fiscal, do chamado déficit zero, do chamado superávit financeiro, eles vêm literalmente por água abaixo quando o país precisa fazer frente às suas necessidades mais urgentes. E nós temos necessidades urgentes que estão muito além dessa imensa necessidade que surgiu com a inundação do Rio Grande do Sul. A fome é uma urgência muito grande, o desemprego é uma urgência muito grande, o déficit habitacional, o déficit educacional, o déficit de saúde, são coisas muito urgentes para que a gente deixe sempre em primeiro plano e de maneira absoluta a questão do superávit financeiro do Estado. Nós temos que arrecadar, para não cortar, nós temos que ganhar mais, nós temos que receber mais, e existe uma maneira de fazer isso, tributando quem ganha mais. Ninguém vai fugir do Brasil porque vai pagar 0,5% ou 1% a mais de imposto se essa pessoa tiver riqueza para isso. E nós estamos vendo toda hora, né, que essa riqueza existe e que não é possível que o Brasil continue tributando da mesma maneira os pobres, a classe média e os ricos, porque é isso que acontece. A diferenciação por renda do imposto cobrado da população é a situação mais urgente que o Brasil tem que enfrentar do ponto de vista da regulamentação da reforma tributária. Quem fugiu do Brasil agora há pouco foram os investigados ali do 8 de janeiro, quebraram as tornozeleiras, você viu isso? Quebraram as tornozeleiras e se mandaram para a Argentina e para o Uruguai. Que bom, né? Oi? Que bom. Que bom. Que bom. Não, mas essa coisa de quebrar a tornozeleira e fugir do país é cinematográfico, né? Francamente. Olha, mais maluco do que foi aquele 8 de janeiro, impossível. Não dá. Não dá. O pessoal que empilha pneu e reza para extraterrestre, realmente a gente não pode subestimar. Aliás, essa situação, vamos ver se dá tempo da gente falar isso ainda hoje aqui, meu querido Brito. O tempo está voando aqui. Deixa eu pegar mais comentários do público. O Fernando está dizendo: Guaíba igual Baía de Todas as Águas. Canoas alagar? Não sei se eu entendi muito bem isso aqui. Porque é exatamente isso, porque o Guaíba recebe os rios Jacuí. Todos vão para o Guaíba. Todos. A bacia do Rio Jacuí, a bacia do Rio Gravataí, a bacia do Rio Caí, e a bacia Jacuí, Caí e o Rio dos Sinos. Então, todos eles vão formar aquele estuário que é o Guaíba. É por isso que talvez nenhuma solução exista se não se criar uma maneira de haver um canal extravasor, né, na cabeceira do Lago Guaíba, que evite que a água passe de um determinado nível ali, que seja capaz de, nesses casos, vazar o excedente de água para o mar sem passar pela Lagoa dos Patos, porque a extensão que a água tem que percorrer pela Lagoa dos Patos supera em muitos 100 quilômetros. Sim, é muita água. É gigantesca, né? Pois é, e aquilo fica sujeito ao regime de ventos. Se os ventos estão soprando do sul para o norte, ou do oeste para leste, perdão, de leste para oeste, eles acumulam, eles fazem com que o nível da água não seja exatamente o mesmo de um lado e de outro da lagoa. Haja um desnível de 2, 3, 4 metros, em que, se tratando de uma região muito plana, é uma inundação de proporções bíblicas. Ô Brito, você não é gaúcho, mas você tem uma ligação forte com o Rio Grande do Sul, né?
Você Tem. viveu muito, você chegou a morar no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre? Não, mas eu conheço bem, e isso sempre foi uma paixão minha. Meu pai era professor de geografia. Uhum. Então tudo isso sempre foi uma conversa presente na minha infância, né? Hidrologia, orografia, topografia, isso era uma coisa sempre presente na minha infância. E, né, como eu disse outro dia, eu estava fazendo uma aplicação, um tratamento fisioterápico que eu estou fazendo, e o rapaz estava explicando como regular a máquina lá, e falou assim, não, você bota aqui em 7 joules. Aí eu brinquei com ele, falei, tá vendo? Você aprendeu isso, você ouviu essa desgraça dessa palavra joule no 2º grau, mas não prestou atenção. A diferença dessas coisas todas é você prestar atenção quando você aprende alguma coisa, né? Então, eu aprendi um pouco de geografia física graças a isso e sempre me interessei. Mas, né, tem uma coisa que não tem nada de genial, porque isso aí qualquer pessoa nesses serviços hidrológicos, em 15 minutos aprende. A questão é que cada intervenção que se faz, ela gera uma série de efeitos que muitas vezes passam despercebidos pelas pessoas. Não é simples assim. Um dos grandes erros da ditadura é que as obras eram feitas quase que com um simplismo positivista, eu poderia dizer assim, né? De, vamos fazer isso aqui, que isso aqui vai resolver o problema. Então, vamos fazer a Transamazônica e, com isso, a Amazônia vai ficar integrada. E a quantidade de problemas que veio da abertura da Transamazônica, né, hoje, né, é tão grande que nós nem mais falamos dela. Nem mais falamos dela, porque só falamos dos problemas que ela gerou. Então, não podem ser feitas assim. Mesmo essa ideia que eu falei, que eu sei que existe há muito tempo, tanto que eu já citei aqui há 15 dias atrás, do canal Extravasor, mesmo ela tem consequências hidrológicas, tem consequências ambientais. Isso tem que ser muito bem estudado. Não pode ser feito de orelhada, como dizia a minha avó. Quem abriu esses estudos aí foi o Rui Costa, da Casa Civil, mas parece que já está, né, já tem que tomar cuidado. Os especialistas ali da Federal do Rio Grande do Sul já disseram que é um risco grande de salinização ali da Lagoa dos Patos e tudo mais. Agora, Brito, eu fiquei... tem que estudar, tem que fazer estudos, né? O que me veio à mente aqui, da sua vivência com o Rio Grande do Sul, é o Brizola, né? O Brizola devia ter uma visão peculiar do Rio Grande do Sul. Ele era um apaixonado? Como é que era essa relação dele com o Rio Grande do Sul? O que será que ele falaria hoje dessa situação toda? Olha, o fato de ter sido construído aquele dique em Porto Alegre, o fato dessas enchentes não estarem acontecendo nas últimas décadas, deixava isso aí meio fora do radar dos governantes e dos políticos gaúchos. Ninguém estava esperando isso. Porto Alegre voltou a ter problema, o Rio Grande do Sul voltou a ter problemas de enchente no final do ano passado. Não era uma coisa comum. Não era uma coisa... Né? É muito mais comum a gente ter enchente na Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, do que no Rio Grande do Sul, do que na região metropolitana de Porto Alegre. Então, isso era uma coisa que estava meio fora das preocupações. Né? O que estava na preocupação era o tratamento urbano que a Orla de Porto Alegre vinha recebendo. Né? Então, por exemplo, toda aquela região da Praia de Belas, né, de Ipanema, que os cariocas ficam revoltados, eu também. Né? Como é que vai chamar de Ipanema uma praia na beira de rio, de água turva? Nós ficamos meio bravos aqui, mas aquela região de Ipanema, que vai subindo lá para a Serraria, para a periferia de Porto Alegre, né? Tudo aquilo ali foi ocupado de uma maneira bastante razoável. Ali onde está o Beira Rio, né, Praia de Belas, ali você tem várias áreas descampadas. Aquilo ali, perfeitamente, você pode colocar na cota do desastre suportável de alagamento. O que não estava acontecendo era o alagamento dos bairros residenciais de Porto Alegre. E isso passou a acontecer. E, em grande parte, vê-se agora, pela questão do bombeamento. Porto Alegre, em muitos pontos, ela fica quase no mesmo nível do Guaíba.
Então, a falência do sistema de bombas, está se vendo agora, provocou o alagamento de bairros considerados inatingíveis pelas enchentes. Vocês estão acompanhando que os jornais, os telejornais noticiam, não, apesar das águas do Guaíba estar baixando, o bairro tal alagou, começou a alagar, a água está subindo. Isso é o sistema de bombas. Ou isso é a completa falência do sistema de comportas que impede o retorno do esgoto que drena da cidade para o rio. Então, isso não fazia muito parte das prioridades dos gaúchos. A gente tem que reconhecer isso. E por não fazer parte, as pessoas vão se viciando, vão se acostumando, e você tem, de fato, quando acontece um evento de proporções catastróficas como esse, você tem um resultado muito maior do que aquele que você teria se tivesse, ao longo dessas décadas, se preocupado com a questão. Vamos lá, seguindo aqui, vamos para o bate-papo mais um pouquinho aqui. O Dom Sebastião está dizendo, Lula criou uma GLO civil. E o Aécio surtando, o Aécio reclamou muito da nomeação do Pimenta, dizendo que aquilo seria politizar a tragédia, né? Vamos comentar isso na sequência aqui. Maria... Você realmente quer falar de Aécio Neves, Conde? Não, eu acho que... Eu acho que você devia tentar abrir uma... Eu acho que esse meu turbante agora está ficando igual aqueles de vidente, que se comunica com os mortos. O meu turbante? Porque o astro? Você realmente... Vamos falar de Aécio Neves, não? Não, eu acho que o Aécio realmente é dispensável, mas que causou um... O que não politiza, Conde? Oi? O que não politiza? Tudo bem, Fernando Brito, mas vamos entender que a nossa imprensa a nossa opinião pública é precarizada. Por isso a gente vai agir como ela quer. Olha, nós não podemos ficar igual o cavalo caramelo, aprisionados no teto, com a enchente nos cercando, porque cada passo que a gente dá é perigoso. A gente não sabe se ali tem um buraco, se a gente vai afundar mais, se tem uma correnteza. Entendeu? A gente tem que agir. E eu acho que, sob esse aspecto, o maior diferencial da ação do governo federal, neste caso, tem sido a rapidez da ação. É isso que está deixando a direita desconcertada. É isso que está deixando a direita apavorada. O governo está agindo com relativa rapidez. Veja, liberar recursos públicos em uma semana, 3, 4, 5 dias... é tão rápido que as prefeituras não conseguem nem mandar o ofício. Não conseguem nem mandar o que precisa, é verdade. Entendeu? Então, isso aí faz diferença. Então, não pode ficar atemorizado pelo que vão achar. Senão, a gente vai ficar na história que você conhece, a maioria dos espectadores conhece, do velho, do menino e do burro. Não? Como é que é? O velho, o menino e o burro, você não conhece? O velho, menino e o burro? Pode lembrar para a gente? O velho, burro pobre e um menino que ele cuidava, resolveram, para sobreviver, vender o burrinho que tinham, levar na feira da cidade para conseguir passar o burrinho nos cobras. E foram andando na direção da cidade. Os dois caminhando pela estrada e puxando o burro por uma cordinha. E tinha gente na beira da estrada que olhou e disse assim, mas que gente burra! Aliás, o burro ali, o único que não é burro é o burro. Porque está o velho alquebrado andando no chão, o menino, coitadinho, magrinho, andando no chão, e o burro, tranquilo e faceiro, caminhando sem nada nas costas. O velho e o menino ouviram aquilo e resolveram resolver o problema. O velho falou, menino, sobe no burro e eu vou puxando você até a cidade. Assim fizeram, daí a pouco, novos comentários de gente que estava na beira da estrada. Mas que falta de consideração, o velho caindo aos pedaços, andando nessa estrada debaixo de sol quente, e o menino cheio de saúde montado no burro, que absurdo! Ouvindo aquilo, mudaram de novo de plano. O menino desceu para puxar o burrinho, e o velho subiu no burro. Daí adiante, mais gente. Que velho sem vergonha! Escarapachado aí em cima do burro, e o menino, coitadinho, magrelo desse jeito, andando debaixo de sol na estrada. Mais uma vez, mudaram de planos. Subiram os dois no burro e foram andando a passo na direção da cidade. Mais gente na beira da estrada. Mas que absurdo! Um marmanjo
crescido, e um velho ainda cheio de vida, subindo em cima do pobre do burro que está se arfando aí na beira da estrada, debaixo desse sol. Mudaram de plano. Chegaram na cidade, estavam o menino e o velho carregando o burro nas costas. Então, é isso que acontece quando a gente começa a se preocupar demais com o que vão achar do que a gente está fazendo. A direita, nesse caso, ela está perplexa porque não esperava que o governo federal tivesse a capacidade de reagir com tanta intensidade, com tanta energia a essa desgraça que aconteceu com os gaúchos, e também não esperava que o prefeito de Porto Alegre e o governador do Rio Grande do Sul fossem dar, ao longo desse processo, as mancadas que deram. Porque dizer que não se deve culpar a essa altura a ninguém quando a tragédia está acontecendo é uma desculpa que dura um dia ou dois, porque depois viraliza nas redes dizendo, o cartazinho que viralizou nas redes dizendo, não podemos apontar culpado, assinado os culpados. Os culpados, exatamente. Não, está muito feio para o Eduardo Leite e também para o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Maria Aparecida está dizendo aqui, continuo sentindo falta de um pronunciamento do Lula em rede nacional. Também acho importante isso aqui. Antes de passar para você, Brito, deixa eu só acelerar aqui. Carlos Eduardo Pimenta deu uma entrevista hoje à Rádio Gaúcha, posso afirmar sem medo de errar, é a pessoa certa no lugar certo, domina o assunto. É verdade. Afonso Pereira... Conhecimento não lhe falta. Talvez lhe falte experiência, mas isso é uma coisa que a gente só vê na prática. Perfeito. Tem que caçar o marreco, senão será completa desmoralização do nosso judiciário. Sérgio Moro está sendo julgado agora, né? Não sei se é pelo TSE ou pelo Tribunal. Qual que é o tribunal? Já vou pegar essa notícia do Moro aqui. De qualquer jeito, ele pode perder o mandato de senador. Mas parece que não vai. Oi? Ele tem um? Tem, né? Me parece que ele é vizinho, está no Carneiro ao lado do Aécio Neves. Verdade, verdade. Aliás, você tem toda a razão. Quer dizer, Sérgio Moro também não é notícia. Aqui hoje ele está sendo julgado. Cristina Xavier Ferreira, acho que a fiscalização das tornozeleiras está frouxa justamente para facilitar a saída desse povo que não anda ajudando em nada, muito pelo contrário. E a Vivian está dizendo aqui, Brito, sumidade, amo. Aí, Brito, sumidade total. Jean Paul Prats, Petrobras, vai lá, sumidade, fala pra gente o que você achou da demissão, que já eram favas contadas, mas também essa grita aí das elites, né? Tirou, a Petrobras perdeu o valor de mercado, piriri pororó. Queremos uma palavra. As notícias de que a Petrobras perdeu tantos bilhões de valor de mercado são tão grandes que me lembram, quando eu era garoto, o Repórter Esso anunciando no final de cada edição o número de baixas na Guerra do Vietnã. Então era sempre assim, tinham morrido 2 americanos e 135.457 norte-vietnamitas e era o nome que Vietcongues, que era o nome que eles davam aos guerrilheiros. E o garoto ficava perplexo, eram tantos mil a cada dia, e eu um dia virei assim, mas pai, eles estão matando não sei quantos mil por dia, não acaba? Como é que tem tanta gente que não acaba? Entendeu? Então, esses bilhões no valor de mercado que a Petrobras perde, notícia, né? Me lembra essa situação. O Jean Paul Prats foi, uma tentativa, bizonha, a meu ver, de tentar abrir um capítulo novo na Petrobras com alguém que vinha de mercado, como é ele é um empresário dessa área de óleo, energia e gás, e que não tinha nenhuma ligação com a administração anterior da área de energia do governo. Fracassou exatamente por causa disso, porque o Prats não deu o empenho que Lula esperava, não teve o empenho que Lula esperava na área de refino, em que nós não aumentamos a nossa capacidade e, portanto, continuamos vulneráveis à importação do petróleo estrangeiro. E é bom que as pessoas saibam, toda essa questão do preço da gasolina, ela vem do fato de nós não termos capacidade de refino suficiente para gerar o óleo diesel, sobretudo, e o combustível de automóveis, a gasolina, entre eles. Entrou aqui um... Só colocando aqui o nosso querido Miguel Rosseto já na tela, enquanto você conclui, meu querido
É bom chegar o Rosseto aqui, porque, sabe, Rosseto, eu estou sendo obrigado a me tornar gaúcho honorário aqui para explicar as cheias do Guaíba. Mas que tal? Que tal? Bom, só vou terminar. Então, a Magda é uma pessoa da administração da área de energia, trabalhou no governo Dilma como chefe da ANP, não é absolutamente uma pessoa radicaloide, ao contrário, ela patrocinou na ANP aquela solução que garantia no campo de Libra 40% para a Petrobras, na formação do consórcio, e o controle operacional dos campos se provou uma solução vitoriosa. As empresas privadas não quiseram, porque não querem nunca nada que não seja preço de banana, não quiseram apresentar um volume de recursos ainda maior nos leilões. Ela é uma pessoa de perfil absolutamente moderado, não há nenhuma razão para o mercado se dizer assustado com a perspectiva de que ela venha presidir a Petrobras. A outra coisa que derrubou Prates, o descaso que ele teve com a reformulação da indústria naval, que é, sobretudo, importante para o Rio de Janeiro, para o Rio Grande do Sul, não é, Rosseto? Que tem um polo naval muito importante, né? Que ficou largado, que pouco conseguiu se recuperar nesse primeiro ano e meio do governo Lula. A outra questão é que o Prates tinha uma relação relativamente conturbada com os petroleiros. Não era simples aquela relação. Prates não era uma pessoa da casa, ele era uma pessoa da área de petróleo e gás, mas ele não era pessoa da área. A Magda foi engenheira da Petrobras durante mais de 2 décadas, ela conhece bem a questão dos trabalhadores da Petrobras, ela vai abrir, apesar da oposição que ela tem inicialmente, da Associação dos Engenheiros da Petrobras, ela vai abrir uma linha de entendimento com o corpo técnico da empresa, e eu acho que ela tem tudo para ser bem-sucedida à frente da Petrobras. Vamos aguardar aí, inclusive, a aprovação do nome da Magda também. Tem que ser aprovado pelo Conselho da Petrobras. Meu querido Miguel Rosseto, pode abrir seu microfone? Dá uma saudação aqui para o nosso curioso Fernando Brito. Vocês devem se conhecer de outros carnavais, né? Que bom, viu, Brito? Te escutar sempre, Fernando. É super, tuas análises são sempre ajudam muito, viu? A pensar. Pois é, mas sabe que eu estava sendo questionado, Rosseto, porque o Conde queria saber de onde é que vinha o parco conhecimento que eu tenho no Rio Grande do Sul, e ele achava que era do fato de eu ter trabalhado 20 anos com Brizola. E eu disse que essa questão das enchentes na região de Porto Alegre, e em Porto Alegre, ela nunca foi, nos últimos anos, a questão de primeira preocupação. Elas só ocorrem, e nunca ocorreram nesse grau, elas só ocorrem de muito e muito tempo. Então, vai ter que se pensar nisso, não só na utilização de áreas que não são fáceis de encontrar naquela região de Porto Alegre, que tem uma altitude média em relação ao nível do mar de apenas 10 metros, não são fáceis de encontrar áreas com uma cota que dê segurança contra enchentes, pelo menos nesse nível que nós tivemos agora, e também obras que possam ser usadas apenas em momentos emergenciais. Essa discussão do canal extravasor, eu acho que é típica disso. E a gente não pode ficar falando besteira, porque não é um canal para ligar permanentemente a Lagoa dos Patos ao litoral. É para extravasar água em quantidade extraordinária que chegue à cabeceira do lago pelos rios Jacuí, Sino, Gravataí. Siga, Conde. Não. Só para você concluir. Eu vou concluir para deixar aqui o Rosseto falar. Fernando, que bom, parabéns, viu? Continua escrevendo, falando, compartilhando. A gente sempre aprende muito, viu? Tu é um cara muito importante. O Brito tem futuro, né? Não, o Brito tem passado. Eu cheguei numa idade que a gente só tem passado e já é muito. Não.